falou foi. Foi quer dizer que pode começar? Pode. Boa noite. Boa noite a todas, boa noite. A todos e todas. Vamos começar aqui, vamos estrear, né, com esse time de peso, as quartas antirracistas. Eu sou Ferrarez, eu sou doutora em História Política. Voltamos. Como a gente foi tombado aqui pela tecnologia digital, a Iane estava falando com a gente, apresentando os projetos a partir do cinema periférico, né? Ela que aliás, gosto muito, né, dessa autoafirmação, sou uma cineasta da periferia, sou uma cineasta periférica, e trazendo a periferia nordestina, né? Trazendo Recife, trazendo... É bom a gente pensar, né, esses Brasis, né, dentro desse Brasil continental, esses Brasis que a gente vive, até porque depois a gente vai para a periferia do Rio de Janeiro com Jota. Então, Iane, por favor, eu gostaria que você continuasse falando sobre os projetos e a sua experiência. Então, gente, eu estava explicando um pouco do que é a Rede Tumulto, né? A Rede Tumulto é um projeto onde eu crio com mais 2 amigos, Fernanda Paixão e Henrique Almeida, e hoje ele se expande para a gente tem quase 18 articuladores de diversas periferias da cidade, né, que estão tocando com a gente, tanto a distribuição de cestas básicas e kits de higiene, mas também tocando essa questão da comunicação, né, a comunicação que realmente faz chegar, a comunicação que realmente dialoga, né, esses cartazes que estão aqui atrás também são produtos que a gente faz em coletivos, né, produtos que vêm a partir de uma discussão, como é que em poucas palavras, usando gírias ou dialetos mais usados na periferia, a gente comunica algo que às vezes você vai passar 2 horas, sabe, conversando e não vai conseguir explicar para a pessoa. Então a gente vem dentro desse desafio, né, de fazer essa comunicação chegar, até porque a gente entende que a mídia, a comunicação é mais uma arma grande de poder. Ao mesmo tempo do que a gente faz isso na guerrilha, a gente também não romantiza o nosso corre, sabe? A gente, por exemplo, procura saber o que o governo daqui do estado, né? A gente falando essa questão da localização. Eu acho que todos os debates federais são muito importantes a gente trazer para dentro da periferia, mas eu gosto também de falar quem está aqui do lado da gente, que a gente pode ir lá, sabe, também apertar o nó e dizer, olha, e aí, sabe? E aí a gente fica sabendo que o governo, por exemplo, gastou 4.800.000 reais e simplesmente ele coloca no portal da transparência, que é como a gente tem como mais ou menos ver com o que foi gasto, que isso foi para comercial do coronavírus. Então, assim, enquanto a gente está na periferia, tendo que fazer vaquinha para a gente arrumar dinheiro para imprimir os nossos cartazes, sabe? Tendo que fazer 1000 corres para conseguir juntar dali, juntar daqui, para pagar passagem de para poder pagar um Uber, sei lá, para gravar um vídeo, sabe? O governo explica todo esse valor assim, e tipo, um valor que é tipo, eu acho que é 1/3 do que foi gasto do mesmo governo com cesta básica, sabe? E ao mesmo tempo são 26 vezes ou 28 vezes um número maior do que foi gasto, por exemplo, de combate ao coronavírus nas FUNASES, sabe? Então, como é que a gente fala, vai ficar falando sempre do corre da periferia e a gente está administrando um recurso que a gente conseguiu que termina esse mês, mas e aí? A pandemia não tem como previsão de quando acaba, mas a gente, infelizmente, tem uma data limite para terminar o projeto, porque a gente não tem recurso enquanto está sendo gasto tudo isso. Enquanto é um drone que passa aqui da minha casa mandando eu entrar para dentro de casa. Quanto é o custo disso? Sabe? Quanto é o custo disso? Será que sempre vai ter que ser assim, não corre? Sabe? A gente não romantiza de maneira nenhuma. A gente, quando vai entregar uma cesta básica, volta com a saúde mental adoecida, porque a gente vai e leva 200, mas volta com um número de 100 pessoas, 200, 300 na lista de espera, sabe? A gente entrega 3 e deixa um monte chorando. Pessoas oferecendo fogão em troca de cesta básica. Já aconteceu diversas coisas nessas arrecadações assim, que a gente está fazendo, sabe? Ver a mãe chorando lá e a gente não tem. E a gente dizer, não tem.
sabe? O quanto é difícil para a gente que está fazendo, como vários outros coletivos de periferia que está fazendo esse corre de entregar, sabe, as cestas. Então, ao mesmo tempo que a gente comunica e fortalece essas periferias, a gente também comunica o que está sendo feito por nosso recurso, sabe? E, tipo, esse desgoverno vai para além de Bolsonaro, vários Bolsonaros que a gente tem próximo a gente e que estão reforçando todo esse descaso que acontece dentro da periferia, né? Por outro lado, eu queria falar que a gente da Rede Tumulto também percebe e luta por ocupações de espaço, de, por exemplo, a comunicação de ser feito hoje. Muita parte do grupo não tinha relação com essa militância que a gente às vezes acha que está mais organizada do que a periferia, sabe? Só que não, né? Porque às vezes a auto-organização que a periferia já nasce tendo é muito maior, às vezes, do que a gente fica fazendo rodas de diálogos inúmeras vezes e falando só dos problemas e dos problemas e saindo de lá só com a cabeça pesada. Então, tem muitos jovens que estão agora atuando com a gente, que, óbvio, estão tendo um acesso diferenciado a alguns dados, né? A essa questão do debate mais político também, entender que o que a gente faz quando a gente leva uma cesta, quando a gente faz um orçamento, quando a gente negocia, tudo isso é política, mas são jovens, por exemplo, que não tiveram nenhuma experiência, que não tem nenhum curso, nenhum superior, igual eu não tenho, e que estão administrando, sabe, as doações, que, tipo, estão fazendo prestação de conta, porque a gente também sabe que é isso, né? Quanto mais a gente vem da periferia, mais a gente carrega esse medo de que as pessoas achem que a gente não gastou com tal coisa, então a gente tem esse cuidado maior e, ao mesmo tempo, eu queria trazer aqui uma problematização nesse finalzinho de fala, que é o do quanto a gente precisa que as instituições maiores que têm condições de ajudar, de fortalecer com recurso, e aí eu quero falar do recurso porque é o recurso que está possibilitando a Rede Tumulto estar 3 meses trabalhando diretamente, assim, das pessoas estarem tirando um pouco que seja do seu tempo, assim, para organizar, tipo, e ainda é muito pouco, sabe? Só que a gente, eu queria ver com essas instituições o quanto é importante a gente quebrar, às vezes, pontes, sabe? O quanto é importante você chegar diretamente nas Gianes que tem nas favelas, sabe? Tipo, não é? Eu não sou única, velho, é isso, eu tô num grupo, sabe? E a gente gosta de dizer que, não, a gente não entrou em contato com vocês porque a gente não sabe, é muita burocracia, tipo, a gente tá aqui para aprender a burocracia, sabe? Se a gente lida sem dinheiro, sem recurso, imagina se chegar o recurso, sabe? A gente hoje tem potencial, a periferia já provou que tem potencial. Por exemplo, eu não preciso ficar rastejando agora para ser público-alvo, a gente mostrou. A Rede Tumulto vem também para falar disso, que a gente saiu desse lugar. A gente não quer mais essa história de um branco dar um passo atrás, um privilegiado dar um passo atrás. É ele entender que a gente já está na frente, há muito tempo que a periferia está na frente. Sabe, o que estão descobrindo agora, a gente já sabia, já lidava. Né? Por que a gente não consegue se apavorar na pandemia? Porque a gente vive com diversas situações de mortes o tempo todo. Então, para a gente, quase a gente não tem acesso ao medo. A gente não tem acesso a ter medo. As pessoas estão descobrindo agora os descasos que tem no SUS, a gente sempre soube. Porque a gente sabe o que é dormir no chão de um hospital, o que é levar uma cadeira, sabe? O que é os vizinhos se revezar para tomar conta, para comprar algum remédio, para cuidar da ferida do outro, sabe? Então, eu acho que, assim, a periferia está muito à frente, né, desse debate. Esse debate, eu expando esse debate da questão da pandemia, porque eu acho que a gente precisa reconhecer que o que falta na periferia é investimento nessas potências que a gente tem. Porque quando a gente tem investimento, e aí eu quero sim falar com a história da grana, porque tem muito a ver com isso, a gente aumenta as possibilidades do que a gente já faz sem grana, sabe? Então, acredito que a Rede Tumulto vem nesse intuito, a gente está com a vaquinha aberta também para quem puder colaborar, né? A gente fala muito da responsabilidade social que cada um tem, então quem puder ajudar, hoje a nossa vaquinha contempla tanto a Rede Tumulto, mas também o Manifesto pela Vida das Nossas Mães, que luta pela quarentena remunerada de diversas empregadas domésticas que não estão tendo, né, o direito, e também o Cores do Amanhã, que faz um trabalho lindo aqui na comunidade, né, de militância, né, organizando diversas oficinas completamente gratuitas, mesmo antes da pandemia, e está fazendo corre de cesta básica. Então, a gente entende que, como profissionais de comunicação, a gente está aqui para falar do que a favela quer gritar, o que a favela tem para dizer, mas também trazer para a favela o que estão falando da gente por aí, porque, na verdade, a gente está em tempo de desconstrução, a gente tem que parar, às vezes, de achar que a gente só está aqui para construir, a gente tem que desconstruir muita coisa. E aí a gente vê com esse embate de, seja no cartaz,
na minha comunidade, mas também nas telas do cinema. Eu assumo esse papel junto com esses outros jovens que a gente vai desconstruir muita ideia que se tem sobre periferia. Ótimo, Yane. Yane fez uma fala manifesto, né? Muita coisa, levantou muita coisa para a gente discutir, né? Agora, você falou a coisa que é uma atuação que eu tenho visto, né, a partir de ativistas como vocês, que é essa coisa da cesta básica, né, em território de favela, né? O Quartas Antirracistas, ele está vindo com uma bandeira que é vidas negras e faveladas importam, né? Que é para a gente pensar não só nos sujeitos e sujeitas negros, mas nos seus lugares de encarceramento, né? E tem uma cena que viralizou, Jota, já pegando o gancho da cesta básica, e é uma cena que viralizou, que foi uma ação da Frente CDD, que é uma ação que eu sei que você integra, né, que você vai falar para a gente, e aí que foi justamente a cena. Eu tenho uma entrada, porque sou muito amiga de Anderson Quack, Rodrigo Felha, né, conheço o Vitor, que estava no vídeo que viralizou, quando a polícia entra na Cidade de Deus, em mais uma de suas missões, né, e mata o jovem. E o vídeo que viralizou foi justamente do Vitor gritando com o companheiro da Frente CDD, falando, o companheiro queria, né, ficou nervoso, queria ir lá falar com a polícia, e o Vitor gritando, porque nós é preto, mano, nós é preto, tipo, é isso, é assim que acontece, calma, não faz isso, né, tentando conter ali a fúria, né. Enfim, uma cena de violência que gera cenas mesmo, né, de fúria, de tristeza. É uma linha muito tênue, né, entre a tristeza e a raiva, né. E aí, Jota, conta pra gente um pouco da Frente CDD, porque eu sei que uma das atuações é a cesta básica, mas eu sei que tem outras coisas, e conta pra gente também como que a partir da linguagem da comunicação, né, vocês estão conseguindo emancipar, né? Emancipar vozes, emancipar outros ativistas, né? Impulsionar o trabalho de outros ativistas em territórios de favela. Primeiramente, grande satisfação sempre ouvir a minha companheira Yane, irmãzona aí de longa data, e me sinto contemplado por todas as falas dela. Acho que nos falta muito, nos falta esse apoio fundamental, nos falta esses recursos financeiros, falta que a gente seja humanizado, né? Já que nós historicamente somos desumanizados e objetificados, e aí nos tornamos apenas mão de obra desse mercado capitalista, infelizmente. Mas a respeito daquilo que a gente produz de belo, de bom, de revolucionário, de potência, a Frente CDD ela é uma organização pontual de enfrentamento à Covid, né, que vem realizando um trabalho desde que a pandemia e isolamento, né, começou no Rio de Janeiro. Eu digo até que antes disso, pois antes do primeiro caso confirmado na Cidade de Deus, nós já estávamos com vaquinha aberta para arrecadar e fazer distribuição de material de limpeza e higiene pessoal. Apenas 2 dias depois que a gente inicia a nossa vaquinha, há um caso confirmado na Cidade de Deus, né? E eu conto sobre isso porque nós, favelados, nós de territórios periféricos, nós pretos pobres, nossa comunidade, nosso aquilombamento na cidade, a gente está sempre um passo à frente daquele atraso que é histórico, que sabemos que irá atuar contra a gente. Então a gente sempre fica se preparando, que se há uma pandemia mundial, nossos corpos vão sentir muito mais quando chegar em nós, né? Então a gente vai se preparando nesse movimento. E essa organização pontual que é a Frente CDD, hoje, ela reúne cerca de 50 pessoas que representam instituições de bases comunitárias diferentes do território, que são diversos coletivos, diversas ONGs, diversas lideranças, moradores diferentes, que realizam coisas diferentes
que se reuniram para fazer com que isso acontecesse. Nós já alcançamos a marca de mais de 8 mil famílias impactadas que receberam cestas básicas, ou materiais de limpeza, ou kits de higiene pessoal, álcool em gel, água. Fizemos essas doações todas, mas nosso trabalho ele não se resume, né, a essas ações de solidariedade que muitas vezes somos tagueados como, né? Nosso trabalho, na verdade, é sobre autocuidado, né? Nosso trabalho é sobre democratização da informação, é sobre como nós vamos sobreviver coletivamente, uma vez que entendemos que, historicamente, nos faltam as estruturas básicas. Pensando que a Cidade de Deus é um território com mais de 60 mil pessoas, com 53 anos de idade, e que nós não temos nenhuma condição estrutural, mesmo nesse longo do tempo, de enfrentar uma pandemia. Então, quando a gente se vê do lado de um território como a Barra da Tijuca, em que desde o início da pandemia lidera nos números de casos confirmados, mas que a Cidade de Deus ela vai, na proporção, ter muito mais mortes em relação à Barra da Tijuca, mesmo com muito menos casos confirmados. E isso se espelha na cidade quando a gente olha que os bairros nobres eles têm mais confirmados, mas menos mortes em relação às favelas. A gente precisa entender que essa pandemia ela não é sobre um vírus, não é sobre um fenômeno biológico, mas é muito sobre classe, é muito sobre raça, é muito sobre gênero, é muito sobre o nosso lugar socialmente falando, né? Então, nós vamos nos preparando e aqui, né, na Frente CDD, para lidar com tudo isso, entendendo que o vírus ele vai nos atacar de formas diversas. E aí eu digo isso porque quando é que as frentes todas no Brasil tiveram a chance de pensar estruturalmente, fundamentalmente, apenas a questão da saúde, por exemplo? Em nenhum momento a gente pôde se dedicar a pensar soluções de saúde, em nenhum momento a gente pôde se dedicar a construir políticas públicas de saúde com aqueles que são responsáveis por fazer com que isso acontecesse. Na verdade, a gente precisou fazer o quê? Lidar com a fome das pessoas, o que é um completo absurdo, porque a gente está falando de uma pandemia, de um vírus, mas a gente precisa entregar a cesta básica para as pessoas, porque a fome vai matar elas muito antes do que o vírus. Quando não, elas vão ter que sair para a rua então para conseguir sustentabilidade e aí vão morrer de vírus. Ou seja, nós estamos o tempo todo no Rio de Janeiro, em várias periferias do Brasil, escolhendo do que vamos morrer. E é por isso que a gente sempre repete. Se não vai ser de Covid, se não vai ser de fome, vai ser de tiro. Por isso, um grande movimento para que a gente também não tivesse mais operações, sobretudo no momento de pandemia, porque a gente não quer operação policial nunca, porque está mais do que provado que elas não funcionam e que a guerra às drogas é apenas um disfarce para uma indústria monstruosa, né, que não apenas desumaniza o corpo pobre, o corpo preto, mas enriquece os bolsos dos burgueses que ganham financiando essa grande guerra, que nós somos apenas bucha desse processo. E aí eu falo nós, bucha desse processo, tanto o garoto que está na boca ali sendo varejista de droga, quanto nós, moradores que estamos no meio desse processo todo, que não escolhemos, né? Nós moramos nas periferias porque é o lugar onde nós podemos morar, né? E que, infelizmente, nos falta muita coisa. Mas tudo isso é sobre a Frente CDD, porque ela reúne todas essas forças, essas revoltas, essas tensões e essas necessidades e urgências, porque nós saímos das nossas casas e ficamos expostos a esse vírus, não apenas para cuidar do outro, porque a gente entende que nós precisamos cuidar da gente, ou seja, o outro é nós. Né? Então, quando a gente vai para a rua para dar uma cesta básica, a gente está dando a cesta básica para nossa tia, para nossa avó, para o nosso irmão, para o nosso primo, para o nosso vizinho. É a nossa família. É a nossa família que está sentindo fome. Eu digo isso para que a gente não caia num lugar de colocar esse ativista, esse mobilizador, essa liderança comunitária como sendo herói. Na verdade, esse sujeito ele está passando fome também. Ele está passando fome. Se eu não trabalho, se eu não saio de casa, se eu não me movimento, eu não tenho não apenas ativismo, mas eu não tenho vida, eu não tenho saúde, eu não tenho nem comida para pôr dentro de casa. Dou exemplo, chega em tal momento da pandemia que eu trago uma cesta básica para casa, que a minha mãe ela divide a cesta básica para dar para o vizinho. E eu não estou falando de um morador, estou falando do J. Marques Conselheiro, tutelar, educador e todas essas tags que me acompanham. Ou seja, nós todos estamos sendo atingidos quando estamos à margem.
né? Então isso é importante de ser dito, para que a gente não caia num lugar de semi-endeusamento. Na verdade, nós morremos também. E tanto morremos que foi essa grande preocupação naquele momento da ação da Frente CDD. Nós tínhamos acabado de entregar 200 cestas básicas, uma região conhecida como Pantanal, na Cidade de Deus. Foi um grande sucesso, como todas as nossas ações. Quando nós entramos dentro dos carros para voltar para as nossas bases, uma operação policial começou. Sabiam que nós estávamos lá, porque a gente tem depois todo o relatório que um drone estava acompanhando todo o nosso processo. Ou seja, sabiam que a gente ainda estava lá para iniciar essa operação policial. Não foi por acaso. Então sabiam que as nossas vidas também estavam em risco nesse processo. E sabiam que a gente só estava entregando cesta básica. Se não fossem os moradores daquela região nos colocar para dentro das suas casas, nós poderíamos ter sido baleados de fato. A gente volta, vai para dentro das casas dos moradores, nos protegemos nesse momento, e aí a gente tem a informação do que um garoto foi baleado. Naquele momento eu já ligo o live, todo mundo liga pensando, nós precisamos obrigar o Estado a prestar socorro a esse jovem, independentemente de quem ele seja. Principalmente pensando que éramos todos ali entre ativistas e mobilizadores, ou seja, nós jamais deixaríamos um corpo do nosso lado sendo soterrado pelo Estado, já que ele já fez o trabalho sujo mais uma vez. Nós vamos, então, de frente para essa operação e pedimos para que a gente não seja morto nesse processo. Porque quando a gente vai lá e tenta sinalizar que somos a Frente CDD, que eles sabiam que éramos, nós temos os nossos corpos como alvo, ou seja, eles apontam os fuzis para a gente. E aquilo vai subindo na gente. Peraí, por que vocês estão apontando os fuzis para a gente? A gente acabou de entregar a cesta base. Então isso vai aumentando a nossa fúria de fato, e a nossa fúria ela só ainda aumenta ainda mais quando a gente não consegue nem ter acesso ao corpo. A gente é impedido de chegar até o corpo para prestar socorro. A gente não queria a justiça de nada naquele momento, a gente só queria que aquele jovem fosse atendido. A gente nem sabia quem era o jovem. Aí eles dizem que a gente pode acompanhar o caveirão, porque o jovem já estava lá dentro. Nos informam um endereço que não era o verdadeiro, ou seja, a gente vai para um endereço que não era para o caveirão estava indo. A gente roda muito Jacarepaguá aqui no Rio de Janeiro e a gente só consegue encontrar o corpo do garoto no hospital. E, infelizmente, somos nós que damos a notícia para o pai que ele já havia sido morto. Né? Ou seja, foi muito terrível para a gente, foi muito triste, foi muito tenso e aquilo já havia acontecido outras vezes, não necessariamente quando nós estávamos entregando cestas, mas foi um chega. Nós estamos entregando comida por causa da ausência desse Estado, por causa dessa estrutura capitalista, vivendo essa pandemia no pior, porque vocês nos abandonaram e vocês ainda entram nas nossas casas para nos matar no meio disso tudo. Não tem qualquer pessoa sã nessa estrutura marginalizada que ia diante disso aguentar. Então, desde então, a gente compreende ainda mais profundamente que essa questão que nós estamos vivendo com a pandemia, ela tem um cunho racial profundo e um cunho de classe muito aprofundado, enraizado também. Então, a gente se mobiliza cada dia mais para fazer com que a nossa comunicação ela seja eficaz nesse sentido, né? Para que essa nossa comunicação ela seja de fato democrática, no sentido de que as pessoas elas conseguem receber em totalidade aquilo que a gente faz e compreender criticamente aquilo que a gente produz. Para que, em algum momento, as pessoas elas entendam que nós não estamos entregando apenas cestas básicas, mas nós estamos fazendo aqui um movimento político de pensar o nosso território, um movimento político de dizer para a cidade que não dá mais para viver assim, porque isso não é existência, isso é sobrevivência. Então, acredito eu que a Frente ela tem sido muito feliz nesse processo. Eu sou só uma parte desse processo, somos muitos, né? Tento colaborar da forma que posso, também conciliando com o Conselho Tutelar, que é muito complexo, mas a gente tem tentado dia após dia, principalmente os companheiros que estão todos os dias no cadastro, entrega, né, de fazer esse processo de conscientização, aí também de saúde. Porque nós não tivemos os respaldos e os apoios das autoridades
das organizações públicas nesse tempo. A gente não teve uma aproximação para pensar outros modelos de saúde na Cidade de Deus. Nós não tivemos nenhum planejamento sendo proposto para que no médio e longo prazo nós mudemos essa realidade. Porque pensando aqui que a pandemia ela não se sabe quando ela vai terminar, ou seja, é preciso que medidas sejam tomadas, mas também a gente não sabe se ela vai retornar quando acabar. Porque se a gente não conseguiu enfrentar esse processo agora, a gente precisa se preparar para quando um outro processo desse retornar. E eu dou um exemplo para finalizar a minha fala, um exemplo de que a Cidade de Deus ela é forjada a partir de grandes enchentes do Rio de Janeiro. Então a gente já nasce de um processo de grandes enchentes, ou seja, de ausência do Estado, a partir das grandes enchentes de 1966, que voltam em 1996 e levam muito mais pessoas em Jacarepaguá. Ou seja, de todos os anos, quando há um pouco mais de chuva, a gente já sofre e já sente o medo de que isso pode acontecer de novo. Ou seja, o nosso território ele já tem marcas, cicatrizes dessa ausência de questões básicas. E a gente está passando por mais uma, que dessa vez é mundial e não está tendo retorno, não está tendo respaldo. Né? Então a gente precisa gritar, precisa verbalizar, precisa ainda mais se reorganizar, porque penso que se abre uma janela nesse momento de possíveis reorganizações de base, em que nós todos, moradores periféricos, pretos e pobres, entendemos ainda mais, com mais clareza ou esclarecimento, fica aí para quem desejar, que não dá mais para continuar assim. Né? E que nós estamos a passos curtos, mas rápidos, em direção à tomada daquilo que é nosso de volta. Perfeito, Jota. Muito obrigada, viu? Acho que tem uma coisa, um gancho interessante, doutora Lívia, para a gente pensar, que Jota marcou muito na fala dele, que é justamente pensar esse Estado, esse projeto genocida do Estado, né? Que não é só do deixar morrer, mas do fazer morrer. Né, que é diferente, né, deixar morrer e ter atitude, né, formular projetos para fazer morrer. Né? E aí, doutora Lívia Cáceres, enquanto defensora do Estado do Rio de Janeiro, e muito em diálogo com a fala de Jota, né, o que a gente gostaria que a senhora desenvolvesse um pouco é justamente a atuação da Defensoria, uma atuação da Defensoria com os movimentos de favelas, com os movimentos populares, né? Como que essa atuação se dá, como isso acontece, como que a Defensoria consegue trabalhar no sentido de assegurar um mínimo de direito à vida, né? Já que o tempo inteiro a gente está falando de um não direito à vida, né? Então, por favor, doutora Lívia Cáceres, com você. Obrigada, Angélica. Fica à vontade, não precisa me chamar de doutora. Estamos aqui entre colegas, só para marcar, okay. Irmãos, né? Enfim. Então, eu queria agradecer muito ao FOPI pela oportunidade de estar aqui com vocês, dividindo esses minutinhos para a gente pensar, né, o racismo na pandemia, o que significa um corpo preto, um corpo favelado tá sujeito a essa loucura que está sendo vivida mundialmente, né? Qual é o papel do Estado nisso tudo, qual é o papel da periferia, enfim, o que a Defensoria pode contribuir nessa luta. Eu sou defensora pública aqui no Estado e trabalho no Núcleo contra a Desigualdade Racial, como a Angélica falou, e também no Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos, já há alguns anos, 5 anos, mais ou menos. E a gente tem uma trajetória aqui na Defensoria do Rio, que ela é muito ambígua, né? Nós, por exemplo, temos um grande número de órgãos, de estruturas, setores da Defensoria, que funcionam de uma maneira muito burocrática, né? Muito engessada ainda, num modelo bem judicial de acesso à justiça, né? Ou seja, se pensa sempre o conflito e o direito dentro lá da portinha do judiciário, e a gente está vivendo hoje, como a Yane e o Jota colocaram com muita propriedade,
uma situação que tem uma complexidade que muitas vezes ela não cabe nessa caixa, nessa burocracia do Estado e da Justiça. Ela não vai ser atendida com a rapidez que a gente deseja e que a fome exige, que as vidas das pessoas exigem. E, às vezes, ela não é capaz nem de proteger a contento, como a gente gostaria, como a gente esperaria, direitos tão fundamentais que a gente acha que o Judiciário foi justamente, assim como a Defensoria, o Ministério Público, foram criados para proteger, né? Então, afinal de contas, o que explica isso, né? Então, acho que é importante a gente falar para quem está nos assistindo que quando a gente está falando de direito, instituições da justiça e racismo, a gente está falando de corporações que reproduzem o racismo acima de qualquer coisa, né? Então, o papel do sistema de justiça na história brasileira e na vida das pessoas negras é matá-las, permitir que elas sejam encarceradas, que elas percam a guarda dos seus filhos e filhas, que elas sejam internadas em instituições manicomiais, que elas percam os seus direitos com autorização dessa institucionalidade. Então, em primeiro lugar, o direito no Brasil ele é criado para controle da população negra, né? Ele foi criado para manter o escravismo. O escravismo aconteceu dentro da legalidade no Brasil e debaixo de uma Constituição, que era a Constituição de 1824, que se dizia uma Constituição liberal, né? Que assegurava lá direito à vida, à liberdade. Então, acho que isso é importante a gente colocar, né, em primeiro lugar, como ponto de partida. Mas, ao mesmo tempo, o movimento negro brasileiro ele sempre disputou o direito. Então, as pautas organizadas, históricas, da periferia, dos movimentos sociais populares no Brasil, por terra, por reparação, por educação, por políticas públicas, são pautas de reivindicar direitos também. Então, eu acho que é muito importante a gente saber onde que a gente está pisando, né, qual é o território que a gente está pisando, saber que a gente está lidando com uma ferramenta que foi historicamente usada para nos violentar, matar, controlar e continua sendo, né? Se ela foi uma ferramenta do escravismo no passado, ela hoje é uma ferramenta do genocídio, do superencarceramento de pessoas negras, né? Da manutenção dessa política de drogas, que o Jota já tocou muito bem. Enfim, então a gente precisa saber onde que a gente está pisando, né? Sabendo disso, a gente olha para trás e também vê a história dos nossos ancestrais, até a gente pode ir lá atrás falar de Luiz Gama, de pessoas que sabiam também que essa ferramenta, na mão de um preto, de uma preta, ela pode ser usada ali na dobra, né? na frecha, na curva, para também ser um instrumento de resistência. Então, a minha trajetória profissional é muito nessa compreensão que eu tento me colocar, né, de colocar meu trabalho a serviço da minha comunidade e também de colocar esse instrumento, que é o direito, para a destruição dele mesmo, né, para a destruição dessa máquina de matar a gente. Então, desde que a pandemia começou, agora para entrar mais na parte prática, como que a Defensoria está trabalhando, a administração organizou uma forma de atendimento remoto, né? E aí é muito complicado aqui falar de atendimento remoto, falar de atendimento virtual, digital, num país em que quem tem acesso à internet, quem tem acesso a um celular com WhatsApp, enfim. Então, nesse sentido burocrático do atendimento mais comum da Defensoria, esse atendimento individual do dia a dia, de uma demanda de família, de uma demanda possessória, de uma demanda criminal, eu creio que ela tem muitas limitações para produzir transformação, né? Inclusive, como que você vai fazer um atendimento individual, uma assistência jurídica para uma pessoa que não está tendo acesso à alimentação? Como que você vai fazer ela entrar num site, ter um telefone da defensoria, procurar um defensor por WhatsApp, enfim. Mas eu acho que o nosso grande potencial, eu queria falar mais sobre esse outro tipo, eu acho que tem vários tipos de assistência jurídica que já estão consolidados e eu acho que tem alguns que a gente tem que investir muito, né? Eu defendo dentro da minha instituição
que haja uma mudança nesse investimento para redirecionar, tirando desse serviço de massa o grosso do nosso investimento e abrindo frentes para uma assistência jurídica que ela é emancipatória de verdade, que ela é realmente capaz, ela tem a potência de ser um instrumento político. E essa modalidade, né, ela vem sendo construída também aqui há alguns anos, né, por diversos defensores que têm, em colaboração com a sociedade civil, construído lutas por meio do direito. Eu acho que essas são as verdadeiras frentes que vão trazer um potencial emancipatório maior, né, e não simplesmente legitimar uma engrenagem, uma máquina da justiça em que o defensor, muitas vezes, eu me sinto assim, a gente se sente carimbando um mandado de prisão, uma sentença condenatória, né, uma destituição de poder familiar, a gente se sente carimbando uma certidão de óbito, vamos falar assim. Então, acho que a gente tem que ser capaz de se reinventar esse serviço, né, esse acesso à justiça. E aí, as causas coletivas, elas são o grande lugar para isso. Isso não é uma coisa nova, não é uma coisa inventada pela Defensoria, nem pelos movimentos sociais que colocaram na Constituição de 88, né, que o direito fosse capaz, as instituições da justiça fossem capazes de tratar as violações de maneira coletiva, porque essas violações e esses conflitos eram os conflitos que teriam mais potencial de transformar problemas estruturais da sociedade, né? Então, a gente está falando de problema agrário, de problema urbano, de problema de saúde, estamos falando de problema de segurança pública. E aí, nesse sentido, né, do coletivo, a gente tem, em especial, um tema que tem sido muito trabalhado aqui pelos núcleos de defesa dos direitos humanos, que tem vários outros colegas trabalhando junto comigo, e também pelo núcleo contra a desigualdade racial, que é o que eu estou mais envolvida nesse momento. E a gente tem, então, uma frente de demanda coletiva que foi criada há alguns anos já, em parceria com esses movimentos sociais. E aqui os movimentos de favelas que são realmente os protagonistas dessa demanda. Eu acho que, inclusive, é uma demanda que tem ajudado a educar a Defensoria Pública sobre como litigar, né? Como construir pautas reivindicatórias de direitos de uma maneira em que o protagonista daquela demanda seja a pessoa verdadeiramente que vive aquela experiência de violação, né? A gente construiu, e é o que eu queria dividir com vocês aqui nesse tempinho que a gente tem, junto com uma coalizão enorme de organizações, que vai desde organizações grandes de direitos humanos tradicionais, como a Conectas, até organizações de base mesmo, que estão capilarizadas no território. Aí a gente pode citar Fala Cari, por exemplo, Papo Reto, a própria Rede da Maré, que é uma organização maior, mas também está lá no território, e uma série de outras, né? Temos pesquisadores envolvidos. A gente construiu uma ação constitucional que hoje está no Supremo, chamada de ADPF, né, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, e até o trabalho de comunicação é um dos setores muito importantes desse litígio, e essa demanda é justamente para discutir a forma como as operações acontecem nas favelas e periferias aqui no estado do Rio. E ela começou antes da pandemia, começou em novembro de 2019, mas, quando a pandemia veio, a gente tomou uma decisão coletiva de postular ao STF que, sim, mesmo na pandemia, ele se debruce sobre esse problema, né? O Supremo Tribunal Federal é que está tratando dessa ação agora. Porque a gente entende, como a Iane e o Jota falaram, que o fato de haver uma pandemia não mudou praticamente nada de verdadeiramente em termos de se assegurar e proteger direitos nas vidas das favelas e das pessoas pretas nesse país. Não mudou nada, rigorosamente nada. Pelo contrário, as pessoas estão privadas do direito de exercer seu trabalho, do direito de se locomover, né? E estão hoje numa situação absurda, né? Que, por um lado, a gente comemora, a gente celebra, a gente
vibra que a potência da juventude das favelas está organizada e está produzindo ações políticas sobre essa pandemia. Porém, a gente não pode esquecer que essa responsabilidade é do Estado, em primeiro lugar, né? De proteger a vida de todas essas pessoas, dos ativistas, dos moradores, dos trabalhadores, enfim, de todas as pessoas que estão ali. E para piorar, a gente verificou aqui no Rio que no mês de abril, a gente estava ali entrando no auge da pandemia, o número de operações aumentou, né? O Estado do Rio de Janeiro, de uma maneira cínica e cruel, ele aproveitou a pandemia para aumentar as operações. A polícia começou a testar a capacidade de reação das pessoas e das instituições e começou a testar se ela ia ser menos observada ou mais observada, né? Afinal, a justiça, por exemplo, toda foi para trabalho remoto. Então, eu faço essa avaliação de que houve um teste, né, de ver se eles realmente iam ser fiscalizados durante a pandemia. E, além de aumentar o número de operações, o número de mortes, né? Então, uma situação absurda que, como todo mundo já tratou de uma maneira muito melhor do que eu posso falar, a pessoa vai colocar a pessoa da favela para escolher entre morrer de tiro, de vírus e de fome, né? Então, a gente tomou essa decisão de coletiva de colocar para a STF que, sim, essa ação tem que continuar sendo julgada durante a pandemia, e a pandemia, sim, é o momento de discutir a operação policial, né? Porque, acima de tudo, o que essa pandemia proporcionou? Ela colocou uma lente de aumento nas desigualdades e nas violências que a população negra brasileira sofre. Então, esse é o momento, sim, de discutir segurança pública, educação, saúde. Não é o momento da gente paralisar nossas pautas, paralisar nossa ação política. Muito pelo contrário, a gente está com uma lupa hoje que está permitindo mostrar o que é a vida negra nesse país, né? O que uma pessoa negra está sujeita. É desemprego, é falta de vaga, falta de leito, é incapacidade de uma estrutura educacional adequada por um meio remoto, com fornecimento de internet, é a incapacidade do transporte público ser organizado de uma maneira rápida, eficiente para proteger a saúde das pessoas, né? Esse transporte que é um obstáculo por si só. A prevenção ao coronavírus aqui. No Rio de Janeiro, você não tem como falar em prevenção populacional ao coronavírus com a rede de transporte que a gente tem nessa cidade. Né? O trabalhador não tem opção de ônibus num horário mais vazio, de trem, enfim. Isso não existe, né? Então, eu acho que eu já devo estar esbarrando aqui no tempo, só para finalizar, essa DPF, então, é uma ação que discute e pede que o Supremo não só declare, né, que as operações no Rio de Janeiro elas estão acontecendo na ilegalidade, a ação da Polícia do Rio de Janeiro ela trabalha na ilegalidade, assim como a incapacidade do Ministério Público de cumprir o seu papel de controlar e fiscalizar essas ações, é um papel constitucional do Ministério Público, e ele historicamente não tem sido capaz de fazer isso, mas ela pede também medidas ativas da justiça brasileira para responsabilizar os gestores que estão permitindo que isso aconteça, né? Então, a gente pede uma série de coisas, dentre elas, por exemplo, que seja cumprida a lei das câmeras e GPS nas viaturas, que seja cumprida a lei que obriga a ambulância em todas as operações policiais, para que não tenha agente público desfazendo cena de crime com a justificativa que vai prestar socorro para a pessoa. A gente pede que sejam feitos relatórios transparentes do quanto de recurso, quanto de munição, quantas viaturas cada batalhão está gastando em cada área da cidade. E o pedido que ficou mais famoso, mais visível, assim, que a gente está dando mais ênfase nesse momento, que é o pedido de suspensão total, né, dessas operações durante a pandemia. Né? Porque se a favela não está tendo acesso à segurança alimentar, que é o mínimo que esse Estado pode oferecer, então esse Estado não tem direito, não tem legitimidade para pisar na favela, né? Para combater crime, como eles querem justificar. Então, para, no mínimo, não atrapalhar o trabalho que está sendo construído pelas redes de solidariedade da periferia, esse Estado tem que interromper essas operações. É o mínimo que ele tem que fazer, né? E aí a gente pede que o Ministério Público fiscalize em hipóteses absolutamente excepcionais, é o que foi
ao que foi deferido pelo ministro Edson Fachin, que é o relator, que seja, então, colocados cuidados específicos, né, que os órgãos da segurança pública deem explicações de quais protocolos que eles estão usando para proteger as pessoas e por que foi estritamente necessário, absolutamente necessário, fazer uma operação naquele dia, enfim, durante a pandemia. E essa é, então, uma luta que tem participação direta das mães de vítimas da violência aqui no estado do Rio de Janeiro. A gente tem as Mães de Manguinhos, por exemplo, é um dos grupos que está envolvido nessa ação, que está produzindo material de comunicação. E a gente acha muito importante todo mundo se apropriar dessa discussão, né? O Brasil inteiro, na verdade, não é só o Rio de Janeiro. Porque a gente está falando de um padrão de letalidade que aqui no Rio tem essa história específica, mas ele vai acontecer no Brasil inteiro, vai acontecer no Cabula, lá na Bahia, vai acontecer em São Paulo, na periferia também, como a gente viu alguns meses atrás. Enfim, existe, por exemplo, agora antes de ser julgado, ser iniciado o julgamento dessa cautelar do ministro Fachin, né, foi uma decisão monocrática do ministro Fachin que proibiu as operações policiais, e agora ela está sendo levada ao plenário do Supremo Tribunal Federal para verificar se os ministros que compõem o plenário, são todos os ministros do Supremo, se eles vão confirmar ou não esse entendimento do Fachin. A gente já tem 3 votos, uma notícia bacana aqui para dar para o pessoal que está nos assistindo. Quem vota favoravelmente às favelas é o ministro Edson Fachin, o ministro Marco Aurélio, e hoje o ministro Ricardo Lewandowski votou também. Então a gente já tem 3-0. A gente precisa de 6 votos, só mais 3, né, para essa liminar ser mantida, da proibição das operações. Mas é isso, já falei demais. Então, uma alegria estar aqui com vocês, gente. Obrigada, viu? Obrigada, Lívia. Eu estou vendo aqui que tem algumas perguntas, mas eu penso, de repente, que a gente pode dividir da seguinte maneira, pensando em otimizar o tempo, né? Tem uma pergunta aqui que eu acho que, de repente, Jota e Anne poderiam tentar dar conta, né, dessa pergunta, e depois eu faço uma para Lívia Cáceres, tá, gente? A pessoa usou escrevo sim, então assim, eu escrevo sim, né, não sei o nome ao certo, não sei se é um projeto, talvez, e a pergunta é a seguinte: a desvalorização da vida do jovem negro pelas autoridades que deveriam protegê-la impacta na percepção que o jovem negro da favela tem sobre a importância de preservar a sua própria vida, a sua própria existência? Né? Complexa, né? Mas eu acho que é isso, né? Se a desvalorização da vida, né, pelos órgãos que deveriam proteger essa vida impacta, né, na própria agência, na própria percepção que esse jovem negro tem sobre a valorização e a proteção de sua própria, a importância de preservar a sua própria existência. É isso que eu escrevi assim. Então, eu acho que, eu vou dar um exemplo muito óbvio, né? Eu trabalho também como educadora, também como Jota, também nas favelas, ensinando a galera a filmar. Passei 5 anos na comunidade que se chama Cidade de Deus, né? Estou voltando aos poucos também com esse projeto, né? Que é os meninos usando o audiovisual para falar por ele mesmo. E aí, acho que um dos exemplos maiores que responde essa pergunta é, às vezes, a quantidade de criança que quer ser policial. E se você for conversar, é só porque ele não quer apanhar mais de polícia. Tá ligado? É que ele odeia tanto, porque tem um processo também, né? Do entendimento. Né? Eu vi, inclusive, aluno meu passando por todo esse processo de pirraia, querer ser polícia. É isso, para não apanhar de polícia, porque polícia... Aí depois vai entendendo, né, o contexto, né, e vai odiando. E aí que tá, né? A gente começa num processo muito grave, que eu acho que tem a ver com a situação do dia a dia, né? Eu acho que o Jota trouxe aí de uma maneira diferenciada aqui, mas a gente teve na Rede Tumulto, por exemplo, a gente foi multado na última entrega, porque eles estavam com ódio, velho. Quando a gente falou que era doação, os caras pirou, velho. É ódio, assim, é trabalhando com missão de ódio.
Tipo assim, e querendo que a gente falasse um ai, pra meter a mão, botar o forjado, sabe o que é? Provocando nesse sentido. Assim, e aí, como é que a gente fica? Isso foi tipo, a gente tava indo para a segunda comunidade, a gente tinha, eu acho que mais 7. Como é que a gente fica o resto do dia? Sabe? Tipo, como é que a gente... Qual é o juízo que a gente tem? E essa questão do que o Jota disse, a gente coloca nossos corpos, é bem isso mesmo. Nessa lista toda, tem isso mesmo, tem a minha mãe, sabe? Tem a mãe do outro, isso é por nós mesmo. Por isso que eu gosto de falar isso, quando a galera fala, né? Eu tiro esse mérito de Anne. Tipo, isso é um trabalho, inclusive, coletivo, né? Muito grande, para a gente conseguir fazer 1%, pô. A sensação que eu tenho quando eu converso com alguns amigos que faz essa distribuição é tipo, meu irmão, todo mundo já pensou em algum momento em desistir, porque a gente acha que é isso. Meu irmão, se eu morrer numa parada dessa, e não é por medo não, é porque você diz, meu irmão, se eu morrer numa parada como essa, há altas outras coisas que eu faço para lutar como sistema, também fica desassistido, tá ligado? Então, é muito complexo, mas ao mesmo tempo pra gente é uma resposta muito na cara, assim, sabe? É óbvio, a gente... É isso, eu tô aqui em Recife, mas aí eu vejo o caso do menino João lá, a gente aqui na cidade tá com o caso da Sara, que entregava também cestas básicas, Sara Rodrigues, e que, tipo, foi pega com forjado, sabe? E tá presa, e tem 5 meses, tá com grávida de 5 meses e tá presa aí, sabe? E deu em quê? Aí a gente tem a casa do menino Miguel, vai fazer 1 mês essa semana, e a delegacia abre 2 horas antes para a mulher prestar o depoimento, e deu em quê? A gente tá cansado, sabe? Acho que Jota traz isso, eu gosto de trazer. A gente tá cansado, tem dias que a gente é isso, só quer desligar, abrir uma cerveja e tomar com um amigo, velho. Sabe? Mas a gente não pode, porque aí sempre é uma função, acorda com demanda mais do que as demandas diárias, que é isso, que tem que trabalhar, né? Porque também, senão, não dá tempo de estar aqui em live falando nada, ou construir uma rede de tumulto, ou qualquer outra coisa. Tem que trabalhar, primeiro de tudo, sabe? Então, é muito complexo. É isso que o Jota trouxe. Para além da gente fazer o papel que seria do Estado, a gente tem que questionar o Estado e, tipo, ter para não morrer, porque eu acho que não tem estratégia possível, não, pô. Porque quando eles estão com a arma lá, quando eles estão fardados, é isso, não dá nem tempo de diálogo, não dá tempo da gente dialogar, não dá tempo de a gente ser quem é, não dá tempo nem de tentar conversar, sabe? Então, é fugir da morte o tempo todo, só que, infelizmente, isso é algo que é muito antes da pandemia, né? Quantas mulheres negras têm que conversar com as suas crianças e já ensinar elas como reagir a uma abordagem, né? Eu acho que isso é muito louco dentro da periferia. Sim, sim. Perfeito, Yane. Jota, quer complementar? Sim, posso trazer aqui um pouco também. Primeiro que eu acho que a resposta para essa pergunta a Lívia trouxe brilhantemente no todo o contexto histórico que ela revelou aqui para a gente, né? É sobre, de fato, uma estrutura racista que reproduz, né, essas violências, e elas estão nos detalhes do nosso cotidiano, né? E o próprio professor Silvio Almeida fala muito sobre isso, né? Eu acho que, trazendo também um exemplo dos meus alunos, já que eu também estou em contato direto com a infância, uma coisa que eu noto muito sutilmente é essa não importância, né, como o escrevo assim disse, de preservar a própria existência, por exemplo, nos dias de aula, quando as operações estão acontecendo, e os meus alunos eles chegam na escola, e aí você, professor, você assim, né, você está em choque, em pânico, e aí você pergunta como que você chegou aqui, por que você saiu de casa, porque você comemora a existência dele, mas você quer saber o roteiro para entender, para a gente não repetir isso de novo, para fazer aqui um ajuste de protocolo de segurança com. E aí ele te responde: tio, mas é só mais um dia, é só mais uma operação, é só mais um tiro, é só mais um momento da sua vida tão curta, que é atravessada desde antes do seu nascer por uma violência do Estado, promovida por esse Estado. E que ele não consegue sentir que ele precisa ter protocolos de segurança.
porque ele já nasce nessa sobrevivência, para ele é natural. E aqui, numa maior problematização possível da palavra natural, tá? Dessa naturalização imposta pela estrutura racista, né? Que ele vai naturalizar na vida, no corpo dessa criança, no corpo desse adolescente, como que se essa violência que é colocada contra ele fosse tudo bem, que ele vai fazer parte da sua existência como um todo. E isso eu estou falando aqui de uma questão de segurança direta, ou seja, essa criança ela pode ser baleada como ela é baleada, né? Se não na rua, dentro de casa, como o João e São Gonçalo, né? Um outro caso, por exemplo, que a gente vai falar também sobre essa não preservação de vida, mas a partir de talvez de uma não relação com a existência plena, que não é possível para esse jovem. Eu realizei um projeto há 2 anos que a gente visitava espaços na cidade do Rio de Janeiro para pensar políticas públicas nesses lugares. Então a gente saía da Cidade de Deus e ia para esses espaços. Muitos dos alunos, eles tinham muito problema em ir para esses espaços. Por quê? Porque eles não se sentiam à vontade nesses outros espaços. Porque eles não se sentiam, vejam só, seguros nesses espaços. Eles não se sentiam seguros dentro de um museu, eles não se sentiam seguros indo para a Zona Sul. Eles se sentiam seguros na nossa violência local, naquilo que já nos é naturalizado. Então, esses atravessamentos todos, né, que são profundos, né, de racismo mesmo, tem um impacto direto na forma como você percebe a sua vida. Né? Eu mesmo noto como eu percebo a minha vida, como eu tenho medo de um rato e não tenho medo de um fuzil. Como eu mesmo lido tão bem com essas vidas. Os nossos corpos, eles não são corpos, as nossas vidas não são vidas. Né? Esse jovem negro que é citado nessa fala, ele não é nada. A gente precisa tratar disso como ele é, sem fantasiar. Essa população, a nossa população preta, a nossa população pobre, na melhor hipótese da estrutura capitalista racista, mão de obra, de trabalho. E só é assim que eles dialogam com a gente. Nós somos permitidos a sair nos ônibus lotados como ele já trouxe para trabalhar. Mas nossas crianças não podem enviar. Quando a gente vai percebendo essas atravessações, tem com infância, essa estrutura e obviamente você nessa estrutura não entende sua vida, ela é só uma passagem para. Quanto mais cedo você entende esse lugar, mais suscetível você está para esse movimento, né, alienante de servidão, né, e não reflexão crítica sobre isso, né, e vão nos afastando de todas as possibilidades disso. Um último exemplo de como isso é forte, para mim, e como é importante, eu e Anne, a gente trabalha com comunicação muito por isso também, é como, por exemplo, a Cidade de Deus ela é vista pela mídia hegemônica. Né? Como nos últimos 3 anos, por exemplo, ela esteve todos os dias nos jornais da manhã. Para quem acompanha aqui o Rio de Janeiro, a Cidade de Deus, no ano passado, todo Bom Dia Rio, a Cidade de Deus, ela tinha um helicóptero em cima dela. Não estava tendo tiro, não estava tendo nada, mas o helicóptero estava em cima da gente. A gente já acordava com o som do helicóptero, esse helicóptero não era da polícia, era do jornal, porque ele já estava esperando o espetáculo acontecer e provocando isso. Ou seja, a nossa vida ela não era uma vida, ela era parte de um show de horror, onde nós iríamos morrer e o público poderia assistir. Né? Falar sobre isso com a juventude, falar sobre isso com a infância principalmente, enquanto educador, enquanto conselheiro, é muito dolorido. Mas a gente precisa tratar disso. Porque a gente precisa blindar as nossas crianças, os nossos adolescentes, a nossa juventude sobre esse caminho que será enfrentado para que ele drible essa estrutura, não apenas para sobreviver, mas para desconstruir esse processo, tendo o máximo possível de vida plena. Eu não aceito até o final dos meus últimos dias que a gente continue sobrevivendo assim. Não aceito. Então, de fato, a gente não tem importância segundo os manuais da estrutura. Mas todos os dias, com ações como a Frente CDD e como o que a Yane faz, nós estamos dizendo para as pessoas que as nossas vidas importam.
Eu queria só 2 minutinhos, rapidinho. Que era para complementar essa questão Claro. de trabalhar com educação, ensinando espirrar, seja filmar ou qualquer outra coisa, assim. Que eu acho importante, porque eu me lembrei que teve um edital ano passado que tinha uma pergunta que era de como eu me via daqui a 5 anos, sabe? E, tipo, isso foi muito violento, pô. Porque eu não consegui preencher. E várias amigas que eu fui perguntando, pretas de periferia, também não conseguiram, pô. Porque a gente não tem como ter essa expectativa todo dia que eu nasço, todo dia que eu consigo dormir, eu comemoro. Então, a gente vem com essa missão, que eu digo missão, de passar para os menores. Muitas vezes não é, não, porque eu acho lindo cineastas periféricas pequenos. Não, pô. É porque eu tenho chance de amanhã. Apagou, acabou, sabe? No máximo vou fazer feito a esquerda faz. A esquerda milituda faz. Bota ela virar a camiseta. Acho que nem isso a Yane vira. Mas um ato eu acho que pelo menos eu alcanço. Que a galera vai querer tirar foto e marcar que foi no meu ato, sabe? Mas, tipo, essa pouca perspectiva de vida, pô. Isso é um processo, por mais que a gente diga, ao mesmo tempo é esse jogo que a gente fica, como o Jota tá dizendo. A gente não aceita, e é isso, a gente peita mesmo, a gente fala. Mas quantas vezes eu durmo com medo? Quantas vezes eu peço para meus amigos não marcar a localização numa foto comigo? Porque a gente sabe o preço de falar, sabe? O quanto muitas pessoas de classe média dizem, que massa, quando tu fala, aprendo tanto. Tá minha mãe e meu pai me ligando quando eu falo de polícia, dizendo, porra, Riane, porra, velho, sabe? Então é muito doido isso, esse jogo de cintura que a gente é obrigado a ter desde que a gente nasce, né, velho? Perfeito, Iane, perfeito. Você acabou de me lembrar um texto que eu li, e que eu li, fiquei meio, sabe quando você está ali meio a contragosto, mas eu tive que ler na época, e aí, tipo, o intelectual favelólogo, né, e ele estava falando justamente da juventude de favela, ser presentista, da cultura do presente. Você acabou de responder, né? A dificuldade de projetar, a dificuldade de pensar o cronograma, projetar futuro, sabe? Então, assim, não dá para ele poder vir com a crítica, porque ele estava falando no sentido de uma crítica, né? A cultura da favela ser uma cultura muito presentista, mas, né, quais são as expectativas? É isso, né? Cada um trabalhando em cima dos seus limites e expectativas, né? Para a gente já ir encaminhando pro final, queria retomar a conversa com chamar Lívia para essa janela, porque Lívia, antes de ser defensora pública no estado do Rio de Janeiro, ela começou como defensora pública no Rio Grande do Sul, né? E aí lá você agregava também um núcleo, que era o núcleo de defesa dos direitos homoafetivos e diversidade sexual, né? A gente saiu agora do mês de junho, né, do mês do orgulho LGBTQI+, né? Estamos agregando agora, né, com julho, hoje, 1º de julho, a gente entra agora com mais uma bandeira, porque é o Julho das Pretas. Acho importante marcar que a gente começa hoje, né, que não é só dia 25, a gente está tomando o mês de julho como julho, para a gente refletir, pelo menos que marque isso no campo da reflexão, como o Julho das Pretas, né? E, claro, da incidência política, que é o nosso maior desafio. E aí, Lívia, eu queria que você falasse um pouco, até porque eu acho que todas as falas, acho que essa estreia dos quartas antirracistas está sendo um manifesto à vida, né? Porque todas as falas têm sido falas de denúncia, mas têm sido fala de existência, né? De se impor ali a bandeira da existência. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre mais do que sobre sua atuação, mas sobre como a gente está falando do direito a viver, né? E como que a gente pensa nisso a partir desse grupo, trans, travestis, homossexuais, enfim, todo esse guarda-chuva, né? Todas essas bandeiras a partir desse guarda-chuva, né? Que é o LGBTQI+, né? Então, queria que você falasse um pouquinho disso. Então, Angélica, só para pontuar, na verdade, a gestão do núcleo de diversidade sexual também foi aqui no Rio. Mas eu tive um período de 6 meses na Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Comecei trabalhando lá
Primeiro fiz o concurso, não passei aqui no Rio, aí eu fiz o concurso para o Brasil inteiro, na verdade. Acabei para vários lugares, né? Acabei passando lá, então comecei a trabalhar lá. Mas sobre a tua pergunta, eu acho que um dos movimentos sociais que tem trazido muita construção, né, de demandas por direitos e colocando sempre em questão, né, que vidas negras são essas que a gente está falando, né? Essas vidas negras também são vidas trans, são vidas travestis que a gente está falando, né? O ativismo, por exemplo, LGBTQI+, eu acho que o Jota e a Anne podem falar muito melhor do que eu, talvez esse ativismo que a periferia está exercendo para o segmento, para o grupo, por exemplo, de travestis, é diferente, né? É outra pegada, é outra parada, é outro rolê, como a galera fala. O enfrentamento, né, desse poder de matar do Estado num corpo LGBTQI+, olha, é mais complexidade que a gente está colocando aqui na análise. É uma violência ainda mais extrema que a gente está falando, né? Sem querer criar um ranking de violência, não é isso que a gente quer, mas a gente está falando, inclusive, de uma violência que é mais invisível do que o que a gente já está acostumado de naturalização, como o Jota trouxe, quando a gente fala de favela e periferia, assim, de maneira geral, né? É importante falar para todo mundo que está nos assistindo que quando a gente fala de vidas negras, de movimento negro organizado, de lutas por enfrentar o racismo, por igualdade racial, a gente está falando de muitas existências diferentes, né? A gente está falando de muitos corpos diferentes, muitas experiências diferentes. Então é importante também a gente saber que a gente não é um bloco, né? Nós, negros e negras, não somos um bloco monolítico de pessoas e de vontades e desejos e de experiências de vida. Eu acho que quando a gente fala de vidas negras trans, vidas negras travestis, a gente precisa dizer, colocar na mesa essas mortes, né? Porque, para começar, elas não são nem pautadas. Se a gente está destruído quando a gente vê uma criança como o João ser barbaramente assassinado, muitas vezes a gente não tem sequer notícia da travesti que está aqui na nossa esquina, como a Bruna Benevides, que eu acho que é uma referência nacional do ativismo LGBTQI+, questiona, né? A Bruna tem falado isso nas redes dela. E a travesti que está ali na sua esquina, né? Você está aí, enfim, dizendo que você está doando, postando e não sei o quê. E você já olhou para a sua esquina? Tem uma pessoa morrendo aqui debaixo dos nossos olhos e muitas vezes a gente sequer tem condições de visibilizar, denunciar e gritar por essa vida que está sendo perdida, né? Então, acho que realmente é importante esse ponto que você colocou para a gente falar da complexidade dessa existência negra, né? Ela não é uma coisa só. Nem na violência. Sim, perfeito, Lívia. Muito bom, né, gente? Muito bom. Eu sabia que ia ser bom, mas a gente nunca sabe os rumos que vai tomar, né? A conversa, o papo. Eu acho que a gente pode já se encaminhar para uma breve despedida, porque eu quero acompanhar vocês, ainda mais o trabalho de vocês, viu? E que a gente possa se reencontrar em outras mesas e em outros territórios também, né? Que a gente possa também se reencontrar em breve, né? Eu quero agradecer muito, né? Eu vou passar agora só para as considerações finais, tá, gente? Começando, pode ser com a Yane, já que a gente começou com a Yane, a gente fecha com você também, viu, Yane? E aí, só para a gente fazer 2 minutinhos de considerações finais e agradecer muitíssimo a vocês e a audiência. Então, eu queria agradecer, né, a troca de ideia, né? É sempre bom também a gente partilhar disso e também é bom partilhar dessas ideias onde a gente não precisa ficar arrumando termos para falar do que é a nossa vida, sabe? Do que eu tenho que dialogar
um pirraia, tá ligado? Então, acho que isso é massa, se sentir à vontade num bate-papo mesmo, assim, sabe? De colocações. Queria mandar um salve a todos os favelados e faveladas que estão resistindo, né? Lutando, né, pela vida, porque acho que a gente mesmo, às vezes, quer o respirador do outro, sabe? Então, vamos continuar, por mais que pareça que não é, a gente vai continuar, sabe? Tipo, nesse axé e nessa fé junto, porque nunca foi fácil, né? E a gente também nunca vai dizer também que a gente tá se conformando com essa dificuldade, não, sabe? Então, mandar um salve a todos da Rede Tumulto também, que estão comigo nessa também. Enquanto eu estou aqui, tá todo mundo no outros corres também, as famílias todas, que é essa troca. Eu tenho certeza que nessas 13 favelas, depois, quando o Iane estiver precisando de um prato de comida, eu tenho certeza que eu vou ter vários, sabe? Porque é isso que a gente sabe, que a gente faz na periferia, tipo, o que a gente precisar. A quantidade de convite para tomar uma, depois que acabar essa quarentena, meu filho, vai ter que ser a lista igual, tá ligado? E aí também queria só deixar uma provocação. Hoje também está tendo a paralisação, né, da galera dos aplicativos aí. E a importância de todo mundo que fez o papel online, de compartilhar seu card, fazer um vídeo chorando, dizendo que está muito sentido com essa situação, que pare para olhar realmente na situação de todas as pessoas que estão desempregadas, que eu acho que é isso. Bota uma lupa mais perto, né? A quantidade de jovens e de outras pessoas que estão aceitando trabalhar dessa maneira escassa, porque está desempregado, tá ligado? É porque não quer se permitir precisar roubar ou fazer qualquer outra coisa. Então, assim, quem fez compartilhou o seu card, fez seu textão, que eu vi vários hoje, que pare para ver o que é que você está fazendo, né? Por um pirraia desse, o que é que você está fazendo por uma mulher como essa que está nesse corre gigante. Não adianta também a gente fazer só a parte do externo, né, e não mudar nada no nosso interior. Senão vai passar a pandemia e tá todo mundo igual, né? Ninguém renasceu, feito da expectativa de muita galera. Vai renascer? Qual é o mundo depois da pandemia? Eu prefiro não ter tanta expectativa, porque eu acho que na própria pandemia a gente tá vendo quem tá com a gente e quem não tá. Então, agradeço aí todos vocês que assistiram também. Saquem lá nossas redes sociais, o Rede Tumulto, né? Me acompanhe no Instagram também. Eu sou Iane e a gente tá com a vaquinha aberta. Quem puder chegar junto, segue também o Movimento pela Vida das Nossas Mães. E muito obrigada, galera, por estar aqui. Jota, te amo, irmão. Estamos sempre juntos, né? Mesmo de longe, sempre trocando a ideia. E, meninas, foi um prazer conhecer vocês. Prazer, querida. Prazer nosso. Jota? Vamos lá. Só agradecimentos, né? Prazerzão te conhecer, Angélica, Lívia. Certamente vamos nos esbarrar, não apenas nesse encontro aqui virtual, mas em breve, pessoalmente, nas formações, nos debates, nas mesas, que faremos muito pós-pandemia. Vai ser mais intenso ainda, mas necessário para que a gente não deixe eles se esquecerem